Nós vamos ler hoje Deuteronômio capítulo 10, a partir do versículo 1. E não tem slide, porque os slides param no capítulo 9, e depois recomeça no capítulo 12, porque é repetição, né? Então, vai só repetir aqui o que ele já disse anteriormente, aí o autor dos slides não colocou. Então, vamos lá, versículo 1. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou, é Moisés que está falando, né, sobre quando ele desceu do monte. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou, corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Então, fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas nas mãos. Aí ele está falando, né, da arca, ele fala da arca aqui agora, porque depois ele vai colocar essas 2 pedras com a lei na arca. Mas aí teve toda aquela orientação para fazer a arca, né? Vai fazer a arca com madeira de acácia, vai revestir com ouro, vai fazer os querubins, então ela tem todo aquele mandamento de como ela deve ser feita. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês, no monte, no meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito, e lá ficaram, conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços dos Jaacanitas e foram até Moserá. Ali, Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi seu sucessor como sacerdote. Aí lembra que quando Arão ia morrer, o Senhor falou para ele: tira as suas vestes de sumo sacerdote e veste Eleazar. Aí teve aquela cerimônia, né? Como ele só está relatando aqui o que aconteceu, ele não fala da cerimônia, ele falou que o Arão morreu e o filho Eleazar assumiu o lugar de sumo sacerdote. Mas teve toda aquela cerimônia, né, de passar o cargo, né, para o sucessor. Dali foram para Gudgodá, e de lá para Jotbatá, terra de riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se ainda faz hoje. Como antes, né, ele não está aqui dando os detalhes, como é que foi, né, para fazer a separação dos trabalhos ali, que dentre a tribo de Levi, né, quem ficaria encarregado de tal serviço, quem ficaria encarregado de outro serviço, né? Dos filhos de Levi, eles fariam esse serviço. E dentre os filhos de Levi, os filhos de Arão seriam tomados para o sacerdócio. Só os filhos de Arão seriam sacerdotes. Os filhos dos outros descendentes de Levi, porque Levi teve 3 filhos, não lembro aqui agora os nomes deles, né? Mas esses 3 filhos, um deles foi o pai de Arão, e aí o pai de Arão teve Arão e Moisés, né? E a Miriam. O Moisés não teve participação os filhos de Moisés não tiveram participação no sacerdócio, né? Só os filhos de Arão, né? Os filhos de Moisés também eram da tribo de Levi,
né? Arão era da tribo de Levi, e tem ainda outros dois, que agora eu não me lembro o nome deles, daqui a pouco eu lembro, e eles são encarregados de trabalhos específicos. Tinha uns que eram encarregados de cuidar das coisas mais próximas do tabernáculo, né? Outros eram encarregados do madeiramento, da cerca, e mesmo aqueles que eram encarregados das coisas mais próximas ali, as coisas santas, os sacerdotes deveriam embrulhar, proteger, para que as pessoas não ficassem curiosas para querer saber o que é que tinha ali. Era tratado como coisa santa. É para ter reverência com as coisas do Senhor. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança. O trabalho do Senhor é o trabalho deles. Cuidar das coisas do Senhor é o trabalho deles, conforme o Senhor, seu Deus, lhes havia prometido. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Aí. Assim, eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também dessa vez, o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Aqui. Vá, o Senhor me disse, conduza o povo em seu caminho, para que tomem posse da terra que jurei aos seus antepassados que lhes daria. Ângela, Oi. que tradução você está usando? Eu estou usando a NVI. Porque está tão diferente do que eu tenho aqui. Assim, diferente não, é a mesma coisa, né? Mas Sim, sim, é que a linguagem né? O vocabulário é diferente. Uhum. E agora, versículo 12, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então, ele está falando aí, o Senhor chamou vocês para servi-lo, o Senhor escolheu vocês, dentre todos os povos da terra, o Senhor escolheu vocês, né? Ele lhes deu uma lei boa, ele lhes dá uma terra maravilhosa, e a única coisa que ele pede a vocês é que vocês sejam obedientes. Ó, que obedeçam aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para seu próprio bem. Ao Senhor, seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu dentre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis à sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados. É interessante, né? Deus escolheu Abraão dentre as outras pessoas que existiam, né? Ele escolheu Abraão e dentre os filhos de Abraão, né? Foi escolhendo, ele escolheu para fazer um povo que seria, vamos dizer assim, propriedade exclusiva dele, um povo que tivesse relacionamento só com ele, né, como Deus, um povo sem idolatria, um povo que iria conhecer realmente quem é Deus, para que esse povo pudesse ser bênção para as outras nações, para que esse povo pudesse mostrar esse Deus às outras nações.
Sejam fiéis à sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso, temível, que não age com parcialidade nem aceita subornos. Quer dizer, o Senhor é soberano, né? Não há outro maior que ele, né? E isso aqui ele está falando Deus dos deuses, né? Para que eles tenham essa embora as pessoas chamem os seus ídolos ali de deuses, eles não são deuses, né? Deus fala, eu sou Deus e além de mim não há nenhum outro. Tá. Você está seguindo a NVI, você está no 17? Estou no 17, estou no 17. É que eu estou comentando também, né? Ah, tá bom, Eu tá bom, leio tá e bom. Não, porque comento, aqui né? está falando de circuncisão, e aí... Circuncisão, no no 17? 16. 16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Ah, tá. Então, quando ele fala circuncidai o prepúcio do vosso coração, o que ele quer dizer com isso? Coração tem prepúcio? Não. Não, né? Então, é uma Aquela linguagem coisa lá. figurada, né? É Que uma a linguagem circuncisão do figurada. nosso... legal. Sim, mas aí, então, na NVI tem? Na NVI está escrito: sejam fiéis à sua aliança em seus corações. Aí, tá vendo? Eles mudam, né? Eles mudam tudo. Então, mas Na é interessante. NVI. Não, porque é interessante isso, Maricela, porque se a pessoa tem coisa que vale a pena, tem coisa que você tem que prestar atenção. Por quê? É uma linguagem figurada, né? Sim, E aí, sim. e aí você pega uma pessoa mais ou menos, né, sem entendimento, e a pessoa vai ver isso, a pessoa vai... Bom, às vezes a pessoa não sabe, não vai saber nem o que é prepúcio, né? Então, mas A NVI me ajudou muito quando eu estava começando lá atrás. Sim. Depois, aí você já começa a ver que está mudando um pouco aí o negócio. Só que não sei. a NVI, ela mantém ainda uma... É uma linguagem mais... Não, ela mantém fiel à interpretação. Ela mantém fiel à interpretação, né? Porque, tudo bem, Maria? Ô, Tudo bem, Maria. Maria? Tudo bem, graças a Deus, a minha esqueci. Senhor. Puxa a orelha dela aí, Ângela. Eu fui para PUC e cheguei quase 3 horas em casa, ainda foi pouco cozinhar frango. Agora eu saí, deixei apagar um pouco para o Edson olhar e estou indo no mercado. Nós fomos lá tirar os pontos. Mas é a correria mesmo. Ah, foi tirar os pontos hoje? Foi, os médicos estão tudo muito bem, tudo muito bom. Glória a Deus, entendeu? Amém. Aí foi o médico mesmo que tirou o ponto. Glória a Deus. Mas então, Mari, ela mantém, embora ela tenha colocado palavras diferentes, ela mantém a ideia, né? Ela não sai. Então, ela é uma tradução fiel, uma tradução interpretada fiel. Nesse momento aqui, pelo menos, ela é. Isso daí, você lembra que eu falei para você? Que testifica no céu e na terra. A gente viu isso numa aula. Numa aula de domingo. No céu e na terra, sim. E aí comeram bola. São três. São 3 o que testifica no céu e são 3 que testifica na terra. Isso. Eles pularam uma etapa aí. Né? Então, mas me ajudou muito essa Bíblia aí. Só que hoje, quando você vai estudando, você vai vendo ali, você já vai ficando mais... né? Na verdade, eu gosto da revista I Corrigida. Eu gosto bastante dessa. Essa aqui eu acho que a moça meteu o carimbo aqui. É minha Bíblia, é a mais velhinha, a primeira que eu comprei. Corrigida e revisada, fiel. Na original. Revista e Corrigida diz: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz, né? Então, endurecer, ele trouxe bem assim, circuncidai o prepúcio do vosso coração, quer dizer, mantenha aí a aliança de Deus, a circuncisão, né?
a circuncisão, que é o símbolo da aliança, ele fala circuncidar o vosso coração. Então, mantenha a aliança no coração. Mantenha a aliança no coração. Hã? Então, Paulo fala isso. E você vê, lá atrás, Deus já estava falando esse negócio, a circuncisão de vocês não está valendo nada. Circuncidar o coração, né? O coração. Né? A boca fala de mim, mas o coração de vocês não é meu. Né? Então, o símbolo da aliança do Senhor não deve ser a circuncisão do prepúcio, mas sim a circuncisão do coração. Né? Isso. E aí não ser obstinado, não endureçais mais a vossa cerviz, não sejam obstinados, né? Pois o Senhor é o Deus dos deuses. Como eu disse, não existe outros deuses, né? Mas como as pessoas chamam os seus ídolos de deuses, ele está falando, o Senhor é o maior, né? Olha aqui, o Senhor é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus grande, poderoso e terrível, né? Então, o Senhor é que é o Deus. É como se dizesse assim, ó. Aqui na minha está escrito assim, ó, e nem aceita recompensa. Não faz acepção de pessoas. Eu vou fazer não sei o quê. Que capítulo que está? Capítulo 10, versículo 17. Agora vou para o 18. Deuteronômio? Isso. Então, o Senhor não aceita suborno, né? Essa recompensa aí, ó, é suborno. Tá? Toma lá da cá. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, olha só, né? Porque às vezes as pessoas tratavam os estrangeiros como menos, né? Então, o Senhor dá, assim, também os mesmos direitos que os israelitas tinham, os estrangeiros que aceitassem o Senhor também tinham. Pelo que amareis o estrangeiro. Por quê? Porque vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor seu Deus temerás, a ele servirás, a ele te achegarás, e olha aqui, pelo seu nome jurarás. Aqui ele está dizendo, né? Pelo seu nome jurarás. Depois Jesus vem e fala, não jure. Seja o seu sim, sim, o seu não, não, o que passar disso vem do maligno, né? Porque não jura pelos céus, porque são céus do Senhor. Não jura pela terra, porque é estrada dos seus pés. Não jura pelo teu cabelo, porque o teu cabelo, nem ele você é seu, né? Porque você não pode, né? Você não pode segurar o seu cabelo na sua cabeça. Você não pode fazer, né? A hora que Deus quiser, o seu cabelo cai. Fica branco, fica preto, né? Então, nem sobre o seu cabelo você tem poder. Então, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas coisas grandes e terríveis que os seus olhos têm visto. Então, tudo aquilo que o povo viu ali era para eles se lembrarem. Olha só, com 70 almas, 70 pessoas, né? Teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Então, tão numerosos como as estrelas no céu. Quer dizer, né? Nossa, eles ficaram lá 430 anos, né? 430 anos. E de 70 pessoas, saiu, no mínimo, 3 milhões de pessoas. O Egito ficou arrasado com a saída deles, né? O Egito, que era um império, ficou arrasado. Nesses 430 anos, o que aconteceu lá? Ainda se adorava a Deus, né? Não, eles tinham... Não. Os egípcios tinham os deuses deles. E os hebreus? E os hebreus tinham a promessa do Senhor. Tinha o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É isso que mas no dia a dia, a Bíblia não relata, né? Mas, assim, alguma não, coisa. Eles só tinham a promessa. Eles só tinham
aquela promessa de que o Deus de Abraão havia prometido a Abraão, havia prometido a Isaac e prometeu também a Jacó, que eles iriam ali, eles sabiam de toda a história, né? Aí eles iriam ali para o Egito, aquelas 70 pessoas entrariam ali, e ali eles iam ficar por 400 anos. Eles sabiam disso também, porque foi dito isso a eles. A promessa. Né? A promessa. Então, eles também estavam mais ou menos esperando que o tempo havia se cumprido, que Deus ia fazer alguma coisa. Deus ia tirar eles mesmo do Egito, e Deus havia prometido que ia tirar eles com mão forte. Então, isso também eles deveriam saber, porque está escrito. Então, mas nesse tempo aí, eles contaminaram bastante, né, lá com os egípcios. Né? Sim, sim, se contaminaram bastante. Né? Mas quando eles foram para lá, eles foram morar na terra de Gósen, né? Era uma terra deserta, sim. Foi dado para eles aquele espaço lá, era um espaço grande, né? Eles puderam se manter por muito tempo separados, né? Tendo a sua própria cultura, né? Tendo o seu próprio modo de viver, de fazer as coisas. Então... Mas não tinha mais esse negócio de tenda? Não, aí veio com Moisés. Eram casas, eles habitavam em casas, né? Depois, Abraão, Isaac e Jacó moraram em tendas. Aí, eles foram para o Egito e moraram em casas. Porque as 12 tribos estavam lá. Sim, estavam lá. Desceram com ele, né? Desceram com ele e fizeram família. Aí, assim, tudo ali junto, né? Só eles sabiam de quem eles eram descendentes, sabiam de qual filho de Jacó que eles descendiam. Bom, então, essas 70 pessoas aí se tornou aqueles, no mínimo, 3 milhões de pessoas, né? Por que a gente fala 3 milhões de pessoas? Porque havia 600 mil homens em condição de guerrear, né? De 20 anos para cima. Se havia 600 mil homens, havia 600 mil mulheres, porque cada homem tinha sua esposa, né? Então, aí já são 1.200.000. E, se eles tinham muitos filhos, então eles tinham, no mínimo, 3 filhos, né? Então, aí já deu... se cada um tivesse um filho só, seria 600 mil crianças, né? Mas se cada um tivesse 3 filhos, seria 1.800.000 crianças, se fosse 3 filhos. Mais 1.200.000 pessoas entre marido e mulher ali, 3 milhões de pessoas. No mínimo. As parteiras temeram a Deus, não mataram os meninos, não. Não, então, quando a gente chega lá, elas já pariram. Então, no mínimo, saiu esse número de pessoas aí, mas é uma conta, assim, bem por baixo, né? Porque a gente sabe que eles tinham muitos filhos. Eu coloquei aí 3 milhões de pessoas porque eu supus mais ou menos 3 filhos por família, mas eu acredito que eram bem mais do que 3 filhos por família. Eu acho que era também. Então, para o faraó ter se preocupado... Não, gente, vocês imaginam, 3 milhões de pessoas aí, no mínimo, que não é daquela nação. Vamos dizer aqui, ó, na nação brasileira, 3 milhões de pessoas vivendo numa região. Aí eles vão ter leis próprias ali, né? Mesmo que tenha as leis do país e que eles tenham que se submeter às leis do país, eles têm os costumes próprios. Então, o que a gente tem aqui? As colônias, lembra as colônias dos holandeses, né? Ali a gente tem a Olambra, aí perto de Campinas, né? Então, são esses povos que vieram trabalharam, colonizaram ali, né? Na verdade, eles eram colonos, e eles formaram famílias com os costumes dos pais deles. Então, eles até moram no Brasil, mas é como se fosse um pedacinho daquele país dentro do Brasil, né? Então, isso daqui era os judeus dentro do Egito.
Eu acho que eles tinham muito mais do que só 3 filhos, pastora, porque dá para ver pelos povos antigos, né? Nossos antecedentes, tudo, eles tinham 10, 12 filhos ou até mais. Jacó teve 12 filhos e uma 12. filha, né? Então, é isso. Eles tinham. Eu chutei muito por baixo, Mara, né? E aí, chutando muito por baixo, dá 3 milhões de pessoas. Mas se a gente for colocar aí, vamos, que seja 6 filhos por família, né? 6 filhos por família, é muita gente. Então, eles não tinham televisão, não tinham internet, não tinham nada, só sabia fazer filho. E filhos era a garantia de que a família ela poderia resistir aos inimigos. Então era bom ter muitos filhos, né? Os filhos eles ajudavam nos trabalhos, né? Ajudavam no pastoreio, ajudavam na lavoura e ajudavam se eles fossem ter que lutar contra outras pessoas, né? Então as pessoas tinham muitos filhos. Só que os egípcios não tinham muitos filhos. Né? Os egípcios não tinham, mas os hebreus tinham. Então, terminamos aqui o capítulo 10 e vamos para o 11. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Todos os dias guardar, né? Amar o Senhor e obedecer a Ele. E hoje sabereis que falo, não com vossos filhos, que o não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza e a sua mão forte e o seu braço estendido. Por que Moisés está falando isso aqui? Né? Porque aqueles a quem ele estava se dirigindo ali eram aquelas pessoas que tinham de 20 anos para baixo, né? Porque os de 20 anos para cima já haviam morrido todos. Então, de 20 anos para baixo, tá aí, ó. Agora eles são essas pessoas que estão com 40 anos, né? 40, 60 anos. Se eles tinham 20, passaram 40 anos no deserto. Então, tá aí. Se eles tinham 10 anos, né? Eles estariam aí com 50 anos. Se eles tinham 20 anos, eles estão aí agora com 60 anos. Então, essas pessoas mais velhas viram o que aconteceu, né? Esses de 50 e de 60 anos. Os outros, né, até viram, mas não se lembram tanto, mas a responsabilidade de ensinar os filhos. Então, essas pessoas ali, muitos deles viram tudo aquilo, né, eles se lembravam de como que era o Egito e viram tudo aquilo que Deus fez no meio do deserto, e que os seus pais morreram no deserto porque eles foram desobedientes, né? Porque era para os seus pais entrarem na terra prometida também, mas eles não entraram. Somente Josué e Calebe, daquela geração, foi que entrou na terra prometida. Então, nem tampouco o seu sinal, deixa eu ver assim, aqui, não, aqui. E hoje sabereis que falo não com vossos filhos, que não sabem e nem viram a instrução do Senhor, vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte, o seu braço estendido. Eles também não viram os seus sinais, nem os seus feitos, nem o que fez no Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. Nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, enquanto vos perseguiam, e o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Nem o que vos fez no deserto, até que chegastes a esse lugar. Então, o que Moisés está dizendo aí é com vocês que viram tudo isso que eu estou falando. É com vocês que viram os grandes feitos do Senhor que eu estou falando, né? Guardem os mandamentos do Senhor. Ensinem os seus filhos, celebrem as festas, né? Para trazer à memória o significado de cada uma delas. É isso? E aqui, e que Deus fez a Datã e a Abirão, os filhos de aqueles que se revoltaram, né? Como o Senhor tratou
a rebeldia ali, né, que o Senhor fez a terra abrir e engolir tudo que era deles. Porquanto os vossos olhos são os que viram toda essa grande obra que fez o Senhor. Então, é isso daí que ele está falando. Eu estou falando com vocês que viram. Eu não estou falando com quem não viu. Então, guardem, pois, todos os mandamentos do Senhor que hoje eu ordeno a vocês. Se esforcem, entrem e possuam a terra, né, que vocês estão entrando aí para possuir. Obedeçam ao Senhor para que se prolongue os dias de vocês na terra que o Senhor jurou dar a seus pais, e a semente, né? Terra que mana leite e mel. Se esforcem, porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé como a uma horta. Mas a terra que passas a possuir é terra de montes e de vales, das chuvas dos céus beberás as águas. Ele está falando, né, que, olha só, o Egito era tipo uma planície, né, o que ele está falando. Então, ele está falando, não vai ser igual, né? Essa aqui é a terra de montes e de vales, montanhas, né? Então, mas a terra que passa a possuir é terra de montes e vales, terra que o Senhor, teu Deus, tem cuidado. Os olhos do Senhor, teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Quer dizer, é uma terra produtiva o tempo todo, o ano todo aquela terra está produzindo. E serás que se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o seu coração e de toda a tua alma, então darei, olha só, darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. Então, as bênçãos da obediência. Quando o povo obedece ao Senhor, o Senhor abençoa a terra, e ela é uma terra produtiva. Olha, e darei a erva no teu campo, aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Quer dizer, terra boa, terra que tem tanto comida para o gado, né? Quanto produz alimento para eles. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e servais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. Olha só. Guardem o seu coração. Lembra que é o Senhor que está te dando essa terra boa, né? Só que, apesar de toda essa orientação, ele fala, não deixe que o seu coração se engane, porque às vezes é interessante a gente ver tanto isso acontecer, as pessoas pedem alguma coisa para Deus, né? E aí, quando a pessoa se vê numa situação boa, ela esquece que foi Deus que abençoou. Aqui. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos incline perante ele, guardai da idolatria. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Olha só, é uma boa terra. Se mantenha fiel ao Senhor, que ela vai continuar sendo uma boa terra, né? Aí esse povo se prostituiu a outros deuses, né? Eles se dobraram a outros deuses, e Deus fechou os céus, não deu as chuvas, e a terra secou, e veio uma grande fome, né? Lá no tempo de Elias, Deus secou por 3 anos, não veio chuva. Por quê? Por causa da idolatria do povo. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Olha só, é na mente, é lá dentro, né? Não é só a gente tá da boca para fora, né? Não é só externamente, mas é dentro de nós.
Atai-as por sinal na vossa mão, para que sejais por testeira entre os vossos olhos. Olha só, aquilo que eles fazem, né, de colocar versículos bíblicos, versículos bíblicos na tirinha, na mão. Sabe se essa quando o povo vai para essa cidade de idolatria, Aparecida, né? Tem, lá, aquelas tirinhas, Senhor do Bonfim, Aparecida não sei o quê, né? Então, os judeus colocavam esses lembretezinhos, versículos bíblicos, lembrando do Senhor. Então, isso era para eles se lembrarem quem eles eram, a quem eles pertenciam, quem era Deus. Só que aí, o povo, até isso o povo faz idolatria, né? Porque tudo perverte, né? Tudo perverte. Então, eles tinham um negocinho aqui no pescoço, na testa também. O sumo sacerdote tinha uma mitra com um negocinho aqui com os mandamentos, né? No tamborzinho aqui com os mandamentos. Só que aí ficou só como uma coisa externa, que ele fala, é para estar no coração, é para estar na mente. Isso daqui é para você ver, mas é para você lembrar, né? Que o Senhor, o seu Deus, é o único Deus. Ó, quando eu ouço o bem-te-vi fala, bem-te-vi. Aí eu pego para mim, né? É como se ele estivesse dizendo, eu te vi, eu te vi. E eu falo, oh, Deus maravilhoso, o Senhor está me vendo, né? Então, eu estou sendo lembrada. Eu decidi que o bem-te-vi vai me lembrar que Deus está me vendo. Então, esse povo tinha essas coisas para que eles se lembrassem quem eles eram, a quem eles pertenciam, quem era o Deus deles. Quem é que tinha tirado eles da escravidão no Egito e dado essa terra maravilhosa? Ângela, você já viu esse negócio de umbrais da porta, né? Acho que tem Sim. igreja que está vendendo esse negócio, não tem, não? É um negócio assim, compridinho, que a pessoa, há anos atrás, quando o Matheus foi morar em São Paulo, ele morou primeiro com os amigos, né? Eu fui lá no apartamento, aí eu vi lá aquele negocinho compridinho assim, e outro dia, há pouco tempo, estava vendo televisão e no canal de uma igreja lá, vendendo aquele negocinho assim compridinho. Eu acho que é isso aqui. Idolatria. Eles vendem a arca. É para dar sorte, para proteger, para proteger. Maristela, aqui, o que Deus está falando era para eles escreverem nos batentes das casas deles. Aqui, ó, escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Tá. Né? Então, o que eles estavam... Só que tudo o povo transforma em essas igrejas, assim, como é que chama? Neopentecostais? Neopentecostais. Elas transformam tudo em forma de tirar dinheiro do povo. Né? Então, tudo é campanha para isso, campanha para aquilo. Tudo forma de tirar dinheiro. Mas o que Deus está fazendo aqui é fazer esse povo se lembrar. Quando a gente era criança, eu não sei, a gente escrevia nas portas dos banheiros. Lembra disso? Eu não escrevi. Eu escrevia. Eu não escrevia, não. Você era boazinha. Tinha uma história, mas tinha boazinha, tinha uma história da loira, lá em São Paulo. O que a Maristelinha fez? Escrevi com caneta vermelha na mão, saí assustando todo mundo. Olha o que ela fez na minha mão. Eu não era boazinha nada. Eu era... Não. Só Deus me conhece, né? Não? Mas é isso. Então, isso aqui que Deus está falando para eles, é para eles escreverem, né? Ó, a gente não costuma marcar as nossas Bíblias, né? Deus fala algo. Então, Deus fala alguma coisa com a gente, Deus dá um entendimento para a gente vai e anota aquilo lá na Bíblia, né? Era isso que Deus estava falando para eles fazerem aqui, ó. Anota aí. Para você não esquecer, anota aí, né?
Anota, marca na parede, marca na porta, marca no batente da porta, coloca a fitinha no braço, coloca coisa na testa, é para você ver, para você lembrar, para estar no teu coração, né? Quem é você? Então, você faz isso e aí, ó, você ensina essas coisas aos seus filhos, né? Ensina em toda oportunidade, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando, né? Então, escreve aí nos umbrais, nas portas. Lembra disso o tempo todo. Esteja... Aí Paulo vai e fala lá, né? Orai sem cessar. Né? Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Olha aqui, ó. O tempo todo, esteja falando o tempo todo da palavra de Deus, ensinando os seus filhos, né? Conversando entre vocês. Para quê? Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a dar a vossos pais, né? Como os dias do céu sobre a terra. Então, dá para sempre, né? Só porque se diligentemente guardar esses mandamentos, né, que o Senhor dá, amando o Senhor, obedecendo, andando em seus caminhos, se achegando a Ele, também o Senhor vai lançar fora todas as nações, todas as pessoas que estão nessas nações aí, nessas terras aí, e vocês vão possuir essas nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto até o Líbano, até o rio Eufrates, até o mar oriental. Deus está falando aí os limites de Israel, Israel como povo. Aí o povo vem aqui agora e fala, todo lugar que pisar a planta do meu pé é meu. Eu profetizo. Para transformar em outra coisa. Não foi isso que Deus falou. É tirar o texto do contexto, né? Tirar o texto do contexto, tem nada a ver, né? Deus tem uma promessa Deus falou que vai dar, então Deus vai cumprir. Só que tem muita gente aí com muitas promessas que não são de Deus, é coisa da cabeça deles, eles viram ali, alguém falou, mas coisa da cabeça de alguém, Deus não falou nada. Dura que essa gente vai ter que eu creio que né? Deus é poderoso para dar casa, dar carro, a terra é do Senhor, tudo que nela é do Senhor. O Senhor pode abençoar, né, de maneira que a gente nunca jamais espera. Mas, para quê? Uma vez, você falou para mim, acho que estava na aula, não sonhei não, viu? A cabeça ainda está funcionando. Você falou assim, a gente precisa dos ricos. E eu falei, não, a gente não precisa de rico coisa nenhuma. O que aconteceu? Aconteceu, né? Porque aí você falou assim, Boaz era rico. Tá, eu concordo, Boaz era rico. Mas se o Boaz não fosse rico, vamos supor que o Boaz não fosse rico, eu te garanto uma coisa, ele ia resgatar a Noemi e a Ruth, de qualquer forma. Por quê? Porque ele é o que a gente precisa hoje, de homens honestos, tementes a Deus, homens que vivem com o coração voltado para o Senhor, e não para si mesmo. Maristela, quando a gente fala assim... Ângela, os ricos é que levam a gente para os tribunais. São eles que nos perseguem. Isso pelo daí, menos a grande maioria. Paulo está falando, Tiago que está falando isso daí, né? Quando a pessoa dá mais honra, faz acepção de pessoas, né? Quando a pessoa trata muito bem o rico e menospreza o pobre. Tiago é que faz isso, não são os ricos que levam vocês para os tribunais? Né? Só que, Maristela, quem é que dá emprego para as pessoas? Sim, o bom empresário. E eu acho assim. Então, a gente precisa de pessoas
né? Tá. A gente precisa de pessoas que Tá. tenham dinheiro. Mas então É vamos lógico que dar se uma essa pessoa peneiradinha for aí, temente porque ao Senhor, melhor essa ainda. lógico, muito melhor. Melhor para os funcionários Claro. deles, que serão tratados com dignidade, né? Mas Eu concordo. a gente precisa de pessoas que contratem, né, os trabalhos de outras pessoas. Tá, agora ficou mais claro na minha cabeça. Por quê? A pessoa pode nem ser cristã, mas se ela for uma pessoa honesta, se ela for uma pessoa correta, que se preocupa com o próximo, nossa, claro, sim, a gente Né? precisa. Como é que eu vou trabalhar? Eu não sou rica, não tenho Então, herança. essas grandes Entendi. empresas que tem aí, Pode elas são, né, são de grupos ou são de pessoas multimilionárias. Você vê como eu O, presto atenção em tudo que você fala? o negócio é que Ela na minha cabeça. o bom seria que não houvesse essas coisas. Mas, por exemplo, num mundo onde bilhões de pessoas, né? Bilhões de pessoas. As pessoas não têm lugar para fazer as suas plantações. Por exemplo, as cidades são apartamentos, né? Apartamentos. A pessoa não tem nenhum pedacinho de terra, é casa em cima de casa, né? Você não tem mais espaço? Então, as pessoas não têm mais espaço para fazer casas, né? E aí, como é que essas pessoas vão comer? Como que elas vão sobreviver? É preciso de grandes empresários que produzam alimento para esse povo todo, né? De grandes empresários que produzam roupa para esse povo todo, né? Sim, Tudo que a gente consome, a gente precisa de pessoas que produzam para nós, porque nós até podemos produzir alguma coisa, nós produzimos uma coisa, mas de quantas coisas nós precisamos, né? Então, a gente precisa uns dos outros, né? E a gente precisa dessas pessoas que estão dispostas a fazer empresas, porque é muito mais fácil a pessoa pegar o dinheiro dela e deixar no banco rendendo, né? Que aí ela vai ter os juros, mas aquilo não vai ter benefício nenhum para ninguém, né? Só vai ter o dinheiro. Agora, quando a pessoa resolve pegar o dinheiro dela e abrir uma empresa, ela vai dar emprego para outras pessoas. Então, eu acredito assim, se Deus abençoa o filho dele, os cristãos, né, com bens, com riquezas, Marcela, o não é sol só nasce sobre os justos e sobre os o injusto, injustos. mas veja, eu trazendo para o lado religioso, para o lado bíblico. Essa bênção, a pessoa tem que ter um discernimento para abençoar outras pessoas, para avançar com a palavra de O Deus. filho de Deus, sim. Sim? Né? O filho de Deus tem que ter essa consciência. Né? Aí tem as pessoas que não conhecem Deus, mas têm bom caráter. Tem Né? bom caráter. Então, e tem gente, tem mau caráter, tem bom caráter, e tem os filhos de Deus que é para ter bom caráter, Para né? ter bom caráter. Né? Então, mas a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a correr o risco, né? Porque é muito mais fácil deixar o dinheiro lá no banco, que é garantido, né? E abrir uma empresa não é garantia de lucro, mas ele está fazendo alguma coisa que contribui para a sociedade. Então, Sim. nós precisamos de ricos que invistam, que deem empregos. Né? A sociedade, o mundo precisa, né? Para que o mundo continue girando. Se tiver um caráter voltado para Deus, melhor ainda, né? Né? Se tiver um caráter voltado para Deus. Porque Deus o mundo da Bíblia é outro, né? Em que não havia tantas pessoas assim, e havia muita terra. Hoje, a terra não mudou de tamanho, né? E o número de pessoas aumentou demais. Então, aí a gente tem que pegar o quê? Os princípios. Os princípios, não vai ser a mesma forma de administrar as coisas, mas os princípios de justiça que Deus estabeleceu lá tem que valer para a gente, né? É interessante, por exemplo, um motorista, a lei de trânsito, né? O motorista de caminhão, ele é responsável pelo carro de passageiro. O motorista de carro de passageiro, ele é responsável pelo motoqueiro. E o motoqueiro é responsável pelo ciclista. E o ciclista é responsável pelo pedestre. Né? Então, é assim,
O motorista de caminhão, ele não é só responsável por todos esses que estão abaixo dele. Então, ele tem que dirigir consciente disso, né? A responsabilidade pesa. Então, quem tem muito, tem que ter consciência, tem que ter mais responsabilidade, né? Não é para ser egoísta e ter só para si. Como lá no Antigo Testamento, Deus ordenava que os fazendeiros não rebuscassem as plantações, né? Fizessem a colheita, passassem uma vez só para fazer a colheita, para deixar para os pobres, né? Porque aí os pobres não iam passar fome. Então, isso é justiça. Só que aí também, ó, o pobre não vai passar fome se ele sair da casa dele e for lá buscar. Envolve trabalho, olha só que legal. Né? A pessoa que quer comer tem que trabalhar. Então, é isso. Ninguém tem que ficar esperando, como hoje tem muita gente que fica nesse assistencialismo, esperando o governo dar. Né? Então vai inchando o Estado, daqui a pouco não tem para mais ninguém. O Paulo fala, né? Se alguém quer comer, que trabalhe. Trabalhe, né? Que produza com as próprias mãos, né? E ainda, produzindo com as próprias mãos, pode até ajudar outros. Paulo fala isso. E é isso que está nesse princípio aí. O fazendeiro não rebusca a plantação, deixa para que o pobre também vá lá buscar, trabalhar, né? Então, gente, a gente vai ter que parar por aqui, porque já são 17h08, a gente parou no versículo 24. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado. Aí a gente precisa tomar cuidado para não tirar o texto do contexto, né? Então, vou parar a gravação aqui. Para a gravação.